E a gente abre o Jornal Paranaíba desta sexta-feira te mostrando que a venda de passagens de ônibus aumentou. As pessoas têm viajado mais de ônibus. E o que pesa nessa decisão, além do preço mais acessível, é o conforto. Enquanto viajar de avião tem ficado cada vez mais apertado, desconfortável, as empresas de ônibus têm investido em espaços confortáveis. Alguns, inclusive, viram até cama. 33 milhões de passageiros fizeram viagens por meio de ônibus interestaduais entre janeiro e novembro de 2024, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Isso representou uma alta de 10% em relação a igual período de 2023. O motivo, via de regra, é o preço, mais em conta. A viagem é cansativa, né? São 23 horas. Mas é pelo custo mesmo. Fica mais acessível no ônibus, né? Uma pesquisa feita por uma empresa de buscas na internet apontou que 74% dos brasileiros entre os anos de 2019 e 2024 preferiram fazer viagens por meio dos ônibus. Esse é um número até maior do que aqueles que preferiam ir de carro, com carro próprio. E, obviamente, mais do que aqueles que viajaram de avião. E as férias de julho estão aí. Nesse período, só na rodoviária de Uberlândia, a demanda cresce mais de 20%. E como explicou o representante da empresa que administra o terminal, os preços acabam sendo controlados pela concorrência, ainda que tenham uma pressão a respeito da procura. Hoje está tendo muita promoção, né? Hoje tem muita concorrência. Antigamente você tinha uma empresa que fazia São Paulo, hoje você tem 5 empresas que fazem São Paulo. Goiânia você tinha uma empresa que fazia Goiânia, hoje você tem 3, 4 empresas que fazem Goiânia. Então a concorrência é muito grande hoje, por isso que a passagem não fica tão cara assim. Uma viagem de Uberlândia para São Paulo, por exemplo, em um ônibus executivo comum, gira em torno de R$ 260, enquanto o mesmo trajeto em um avião é difícil de prever. Em uma urgência pode chegar a mais de R$ 2.600. Com antecedência de meses, esse trecho pode ser feito via aérea por cerca de R$ 600. Valor mais alto até mesmo do que uma viagem com pequenos luxos, em um ônibus como esse. Aqui você monta a poltrona, você deita ela toda aqui. E aqui você levanta o encosto de pé. Nosso ônibus também ele possui esse sistema de entretenimento, que se você apertar aqui na tela, você vai ligar e ele vai aparecer. Você vai ligar aqui, ó, iniciando. E aqui ele vai para um sistema de entretenimento que possui vídeos, séries, músicas e filmes, no caso. E aqui tem o nosso serviço aqui, ó, kit conforto, com travesseiro e com a manta. Todas as poltronas vêm com esse serviço, com esse kit. Aqui há menos de 20 lugares para uma viagem com mais conforto, com cama e telas e conexão à disposição dos passageiros. Pessoas com limitação de locomoção também têm entrada especial. O custo dessa viagem é de R$ 360 para um assento único e R$ 340 para o seu assento na poltrona dupla. Às vezes você tem um compromisso lá em São Paulo e aí você embarcando com a gente, você vai dormir na viagem toda praticamente e aí você chega já descansado lá no seu destino, em São Paulo, para poder fazer o compromisso, né? Então acaba sendo viável. O trecho até a capital paulista é de 9 horas e tem 2 paradas usando este ônibus, uma em Uberaba e outra em Ribeirão Preto. Tem aumentado bastante, né? Mais nas altas temporadas e de final de semana, né? O movimento maior acaba sendo mais na sexta, domingo e segunda-feira, né? Que às vezes é o pessoal que vem passar o final de semana aqui em casa, com os pais, familiar, e aí volta para a rotina de São Paulo na segunda-feira. E na alta temporada, né? Julho, final de ano, então tem bastante demanda, aumenta, né? De procura para passagem. Tá, viajar de ônibus, via de regra, é mais em conta do que uma viagem de avião, o que não impede que o passageiro sempre queira um preço mais em conta. Podia ser um pouquinho mais barato, mas não tem jeito, né? A gente vai do jeito que der certo, né?